Você pode não ver com os olhos. Pode até sentir que tudo está normal. Mas enquanto você vive sua rotina, uma guerra invisível está sendo travada. Uma guerra antiga, espiritual, silenciosa, mas letal. Não é uma metáfora, é uma batalha real. E você está no meio dela. Muitos pensam que a vida cristã é sobre bênçãos, proteção e paz. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios 6, não disse: vistam o pijama do conforto espiritual. Ele disse: vistam toda a armadura de Deus. O que significa isso? Que há uma luta acontecendo, não contra pessoas, não contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O problema é que a maioria dos crentes hoje está desarmada. Vai à igreja, canta louvores, posta versículos, mas espiritualmente está nua, vulnerável e ferida. Porque ignora que há demônios atacando sua mente, sua fé, sua pureza, sua família, sua oração. Essa guerra não é nova, mas nunca foi tão ignorada. Neste vídeo, você vai entender o que realmente está por trás de suas angústias, distrações, recaídas e frieza espiritual. Vai descobrir o que é a armadura de Deus, como usá-la e por que muitos estão perdendo a batalha sem nem saber que estão lutando. Efésios 6 será o mapa para sobreviver e vencer no campo de guerra espiritual. Então fique até o fim, porque este vídeo não é mais uma pregação. É uma convocação. Deus está chamando os verdadeiros soldados do reino. E se você está ouvindo isso agora, é porque Ele quer que você se levante. Agora. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. Antes que você nascesse, antes que houvesse um jardim, uma cruz ou uma igreja, a guerra já havia começado. Não foi no Éden, foi no céu. A primeira faísca da rebelião surgiu no coração de um anjo que ousou desejar o trono. Lúcifer, o portador da luz, se ergueu contra o Criador e arrastou consigo a terça parte dos anjos. Não com espadas de ferro, mas com a arma mais sutil do inferno, orgulho. E desde aquele dia, o mundo espiritual entrou em conflito eterno. Essa é a guerra invisível que molda tudo o que você vê. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele não está falando em linguagem simbólica para embelezar a fé. Ele está abrindo os olhos da igreja para uma realidade brutal e negligenciada. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Você sente? Talvez não com palavras, mas no cansaço que não tem explicação. Na mente distraída que não consegue orar. Na tentação que volta como um ciclo. Na opressão que pesa quando você tenta buscar a Deus. Isso não é apenas psicológico. Isso é espiritual. É guerra. A guerra começou antes de você, mas agora ela se manifesta em você. Jesus não veio para nos dar uma religião. Ele veio para vencer essa guerra. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. E quando ele venceu na cruz, não foi o fim da guerra, foi o início da contraofensiva. O cordeiro esmagou a cabeça da serpente, mas a serpente ainda morde os calcanhares dos filhos de Deus. Ela perdeu a autoridade, mas ainda usa engano. Ela foi derrotada na eternidade, mas continua lutando no tempo. O diabo não teme cultos, ele não treme diante de conferências lotadas.
Mas ele teme um crente que sabe que está em guerra, porque esse não se distrai, esse não vende sua armadura, esse ora, jejua, vigia, combate. Esse conhece Efésios 6 como campo de batalha, não como decoração teológica. Charles Spurgeon disse: o verdadeiro cristão é reconhecido não pelo quanto sorri em tempos de paz, mas pelo quanto resiste em tempos de guerra. E ele completa: se você não está em guerra contra o pecado, o mundo e o diabo, talvez seja porque já se rendeu a eles. Essa guerra, embora invisível, tem consequências visíveis. Famílias desfeitas, igrejas divididas, pastores caindo, jovens escravizados pela pornografia, cristãos sem autoridade espiritual. Tudo isso são efeitos colaterais de uma guerra negligenciada. Não é apenas o mundo que está em colapso. É o povo de Deus que se esqueceu que está em combate. E você? Em que posição está? Você pode ser espectador ou soldado. Neutro você não será, porque nesta guerra a ausência de luta é rendição. A omissão é aliança com o inimigo. Quem não resiste já foi capturado. Mas há uma boa notícia. Você não precisa lutar sozinho. O Senhor dos Exércitos, que venceu na cruz, prometeu estar com os que lutam por santidade, por verdade, por fidelidade. A armadura está disponível, mas ela não se veste sozinha. A espada está à disposição, mas ela não corta na mão de covardes. O escudo da fé está ao alcance, mas ele só funciona na mão de quem crê mesmo diante do fogo. Essa guerra começou antes de você, sim, mas ela continua agora, dentro de você, ao seu redor, contra você, e talvez até através de você. Por isso, antes de querer vitórias, acorde para o campo de batalha. Antes de buscar milagres, busque discernimento. E antes de pedir paz, pergunte: Senhor, onde estou sendo atacado e nem percebi? O soldado de Cristo não anda desavisado. Ele caminha de olhos abertos, alma vigilante, coração limpo e espada desembainhada. Porque a guerra é invisível, mas o reino é eterno, e somente os que resistem até o fim serão coroados. Se o diabo usasse farda, fosse vermelho com tridente na mão, todos fugiriam. Se ele batesse à sua porta com chifres e cheiro de enxofre, você se trancaria em oração. Mas ele não é assim. Ele não aparece. Ele sugere. Ele não se revela. Ele sussurra. E o que ele mais usa na guerra espiritual não é o medo, é a distração. Você não precisa se tornar ateu para abandonar Deus. Basta se tornar distraído. Basta colocar outras prioridades no altar que antes era só de Cristo. Basta deixar que o tempo de oração seja tomado pelas notificações. Basta permitir que a palavra de Deus seja substituída por vídeos curtos e vazios. O inimigo não precisa destruir você. Basta distrair você. O apóstolo Paulo, ao descrever a armadura espiritual, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Ele não diz ataques, mas ciladas. Ciladas não são golpes diretos. São estratégias escondidas, armadilhas sutis, coisas que parecem inofensivas, mas que roubam sua força espiritual lentamente. Spurgeon disse: Satanás não se importa em que você acredite, contanto que você esteja distraído demais para viver o que crê. E o que vemos hoje é uma geração que conhece versículos, mas não os vive. Que fala de Deus, mas não tem tempo para ele. Que se diz cristã, mas está adormecida diante do bombardeio de distrações disfarçadas de entretenimento, trabalho, correria, ansiedade e futilidade. Você acha mesmo que o seu cansaço espiritual é apenas físico? Que sua falta de concentração na oração é só cansaço mental? Que a sua frieza é só uma fase? Não. Há uma estratégia. Uma campanha espiritual contra a sua alma. E ela não grita. Ela silencia aos poucos. Não corta. Ela anestesia. Olhe à sua volta. Quantos crentes perderam o fogo? Quantos líderes perderam a unção? Quantos jovens, antes fervorosos,
agora mal conseguem jejuar. Isso não é só carne, é guerra. O inimigo não usa uniforme. Ele se veste de urgência. Ele faz com que tudo pareça mais importante que Deus. Mas há um chamado em Efésios 5 que antecede o texto da armadura. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. É hora de acordar. Porque o soldado que dorme no campo de batalha se torna alvo fácil. E o crente distraído se torna uma ponte para que o inimigo avance. O mundo está em colapso, mas o que mais preocupa o céu não é o mundo. É a igreja distraída. Talvez o maior plano do diabo contra a sua vida não seja destruir sua reputação, seu ministério ou sua família. Talvez seja apenas te fazer desviar os olhos de Jesus. Como Pedro, que andava sobre as águas, até que olhou para o vento. O vento já estava lá. A guerra já existia, mas foi o olhar distraído que o afundou. A Bíblia nos manda vigiar. Isso não é um conselho, é uma ordem, porque a vigilância é a lâmpada acesa na escuridão do fim dos tempos. Vigiar é perceber quando o celular virou ídolo, quando o trabalho virou desculpa, quando a distração virou rotina, quando a alma parou de lutar e começou a negociar. Não há neutralidade na guerra espiritual. Ou você foca, ou você afunda. Portanto, pergunte-se: qual foi a última vez que eu chorei na presença de Deus? Quando foi a última madrugada que passei lutando em oração? Qual foi a última renúncia que fiz por amor a Cristo? Se você não sabe responder, talvez o inimigo já esteja vencendo. Não porque te atingiu com força, mas porque te envolveu com distrações. Mas hoje você está ouvindo este vídeo. E isso é sinal de misericórdia, porque ainda há tempo, ainda há sangue, ainda há armadura, ainda há chance de acordar e lutar. Não espere mais. Recolha sua mente dispersa. Recupere seu tempo com Deus. Restaure seu altar, porque o inimigo não descansa. Mas aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. E a primeira vitória nesta guerra é simples: voltar a olhar para Cristo e não tirar mais os olhos dele. Efésios 6 não é uma poesia, é um manual de guerra. E Paulo, o apóstolo ferido pelas batalhas espirituais da fé, não escreve como teólogo de gabinete, mas como soldado veterano. Ele viu demônios sendo expulsos, mas também viu igrejas sendo corrompidas. Ele viu cadeias se abrirem, mas também viu irmãos naufragarem na fé. E por isso ele grita à igreja: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. A armadura já está pronta, já foi forjada no céu, mas ela não se veste sozinha. Deus não coloca a armadura em ninguém à força. Ele oferece, ele provê, ele avisa, mas é você quem escolhe. É você quem se levanta antes do dia mau e decide: hoje eu não saio desarmado. Spurgeon dizia: o crente que não se reveste da armadura de Deus está dizendo que pode lutar com suas próprias forças, e essa é a raiz de toda derrota. Quantos cristãos hoje vivem como se estivessem em paz, quando o inferno os vê como alvos vulneráveis? Quantos andam nus, espiritualmente, se expondo a ataques mentais, tentações sutis e setas inflamadas, e nem percebem? Porque conhecer Efésios 6 é uma coisa, vesti-lo é outra. Há muita gente que sabe o versículo, mas vive despida. Paulo menciona 6 partes da armadura, e cada uma exige ação. Não são adornos espirituais, são atitudes práticas. Cinturão da verdade. Você precisa decidir não viver na mentira. Não se trata só de doutrina. Trata-se de integridade, couraça da justiça. Você precisa andar em retidão. Não apenas falar sobre justiça, mas praticá-la. Sandálias do Evangelho. Da paz, isso fala de direção, de estar pronto para andar com o reino, mesmo em terrenos difíceis. Escudo da fé.
Você precisa manter a fé viva, não como teoria, mas como resistência ativa às mentiras do diabo. Capacete da salvação. Você precisa proteger sua mente com a certeza de que é salvo, amado, regenerado, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa espada enferruja nas mãos de quem não lê, não medita, não pratica. Cada peça exige decisão, esforço, vigilância. A armadura não é automática. Não se herda da igreja, não se adquire por emoção. Ela é conquistada na intimidade, na renúncia, na disciplina espiritual. O problema é que muitos querem ser protegidos, mas não querem se preparar. Querem vitória, mas não querem resistência. Querem que Deus lute por eles, mas não se dispõem a vestir a armadura que Ele mesmo ofereceu. E há um detalhe: a armadura cobre a frente do corpo, mas não as costas. Por quê? Porque o soldado de Cristo não foi chamado para fugir. Ele não recua. Ele não vira as costas. Ele enfrenta. Spurgeon afirmou: não há proteção para os que fogem. Deus não arma covardes. A armadura é para os que permanecem de pé. Por isso, se você tem vivido como espectador, está na hora de se armar. Não é opcional. É urgente. O mundo não vai esperar você amadurecer. O inferno não tira folga. O dia mau chega sem aviso. E quem não estiver vestido será ferido. Você não é chamado a ser um crente decorativo, mas um guerreiro ativo. A sua família precisa de você vestido. Seus filhos precisam de você armado. Sua geração precisa de crentes que não apenas vão ao culto, mas que vivem como soldados. Então pergunte-se agora: estou com qual peça da armadura quebrada? Qual área da minha vida está exposta? Onde parei de lutar? E comecei a negociar. Não basta assistir vídeos como este. É preciso agir. É preciso orar pedindo discernimento. É preciso clamar por vestes espirituais. É preciso jejuar para fortalecer a fé. É preciso colocar o capacete quando os pensamentos vêm como setas. É preciso empunhar a espada quando a tentação sussurra, porque o dia mau virá. E quando vier, ou você estará armado, ou será derrotado. A armadura está disponível, mas ela não se veste sozinha. A guerra invisível que está sendo travada agora tem um campo específico, uma trincheira silenciosa onde se decidem vitórias ou derrotas. A sua mente, não o corpo, não o ambiente, não os outros. É na mente que o inimigo arma seus ataques, mais sutis e mais letais. O apóstolo Paulo nos alerta: destruímos raciocínios e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. O campo da mente é tão estratégico que o diabo não precisa colocar grilhões nas suas mãos, se conseguir colocar dúvidas no seu pensamento. Ele não precisa te impedir fisicamente, se puder te paralisar mentalmente. O inimigo sabe: quem domina a mente, domina o homem. É por isso que o capacete da salvação é parte essencial da armadura espiritual. O capacete protege a cabeça, e proteger a cabeça é proteger o centro de comando. É impedir que pensamentos falsos, mentiras do inferno e acusações veladas destruam o que Cristo já salvou. Spurgeon disse: uma mente ocupada com Cristo é uma muralha contra as setas do diabo. Mas uma mente vazia é uma estrada aberta para o inferno entrar. Quantos crentes vivem hoje com a mente doente, mesmo estando com a Bíblia nas mãos? Sofrem com pensamentos de culpa que Deus já perdoou. Carregam medos que Jesus já venceu. Se afundam em ansiedade por batalhas que ainda nem chegaram. São escravos de memórias, traumas, imagens, palavras. Isso é guerra. E é silenciosa, porque os pensamentos não gritam, eles sussurram. Mas o sussurro do inferno pode derrubar gigantes espirituais, se não for confrontado com a verdade. A maior arma do diabo é o engano. Ele não tem poder para mudar sua identidade, mas pode convencer você a esquecê-la.
Ele não pode apagar o que Deus fez, mas pode te distrair do que Deus disse. Ele não pode impedir sua salvação, mas pode te manter vivendo como se não fosse salvo. E a mente, quando desprotegida, se torna um ninho de fortalezas mentais. O que são essas fortalezas? Pensamentos repetidos, mentiras interiorizadas, raciocínios contrários à palavra que se tornam verdades internas. Exemplo: você nunca vai vencer esse pecado. Você não é digno. Deus está longe. Sua oração não passa do teto. Tudo isso parece verdade, mas é mentira. E toda mentira alojada na mente, se não for expulsa, vira prisão. É por isso que precisamos, como Paulo disse, levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso exige vigilância. Você não pode acreditar em tudo o que pensa. Você não pode permitir que sua mente seja um campo neutro. Ou ela será moldada pelo céu, ou será manipulada pelo inferno. A boa notícia é: você pode vencer essa guerra. Romanos 12:2 nos dá a chave. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é apenas mudar de comportamento, é mudar a fonte do pensamento. É substituir pensamentos venenosos por promessas divinas. É sair da lógica carnal e mergulhar na verdade espiritual. E como renovar a mente? Palavra de Deus diariamente. Ela limpa, ela corrige, ela ilumina. Oração intencional. Não orações automáticas, mas conversas reais com Deus, onde os pensamentos são expostos. Silêncio estratégico. Afastar-se do ruído do mundo, para ouvir o sussurro do Espírito. Jejum de conteúdo tóxico, redes sociais, séries, músicas, tudo o que semeia trevas precisa ser cortado. Spurgeon declarou: o maior campo de batalha não é o púlpito nem o congresso. É o coração do homem quando ele está sozinho com seus pensamentos. Portanto, guarde a sua mente, porque ela é a muralha que protege sua alma, ou a porta aberta que a expõe. O capacete da salvação não é um adorno doutrinário, uma urgência diária. Vista-o, e quando as mentiras surgirem, confronte-as com a verdade. Estou em Cristo, e nenhuma condenação há para os que estão nele. A mente de um cristão não pode ser campo neutro. Ela é território sagrado. E o Espírito Santo deseja habitar nela, não como hóspede, mas como Senhor. Numa guerra invisível, o maior erro não é perder uma batalha. O maior erro é parar de lutar. Porque no campo espiritual, a estagnação não é neutra. Ela é regressão. O cristão que para de guerrear está, sem perceber, permitindo que o inimigo avance. E quando o combate cessa do seu lado, ele continua do lado de lá. O diabo não tira folga. O inferno não faz intervalo. Mas muitos crentes, infelizmente, sim. Paulo, em Efésios 6:13, declara: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Note, ficar firmes não é sinônimo de descanso, é posição de batalha. Permanecer firme é resistir, manter-se em pé, não recuar, mesmo quando a alma sangra. Mas a geração atual não foi ensinada a resistir, foi ensinada a sentir, a seguir o coração, a esperar estar bem para orar, estar no clima para jejuar, estar com vontade para adorar. Mas o reino de Deus não é movido por emoções, é movido por fidelidade. E a fidelidade brilha mais nos dias de guerra, quando tudo em você diz para parar. Mas você escolhe continuar. Spurgeon dizia: a perseverança é a evidência de que a fé é real. Um fogo que se apaga nunca foi eterno. Quantos crentes caíram não por heresia, mas por cansaço espiritual? Quantos guerreiros se tornaram espectadores porque acharam que já haviam lutado demais? Quantos disseram chega? Mas o inimigo não disse? Isso é perigoso, porque, como em toda guerra, quem abaixa a guarda se torna alvo. A palavra de Deus está cheia de imperativos.
Vigiai, orai, resisti, revesti-vos, combatei. Não são conselhos, são ordens para soldados. E soldados não vivem de conforto, vivem de missão. Há um mito entre muitos cristãos, o de que fiz minha parte, que após anos de serviço, ministério, oração, já podem relaxar. Mas a Bíblia não diz, sede fiéis por um tempo. Diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, até a morte. Porque a luta não termina, até que você cruze a linha final. Enquanto há fôlego, há batalha. Enquanto há vida, há guerra. E o que o inimigo mais quer é te convencer de que a luta já não é mais sua, que você já fez o suficiente, que agora é hora de descansar, de aliviar a carga, de baixar as armas. Mas quando você para de lutar, você já está perdendo. O cansaço espiritual é real. O desânimo é real. Mas a vitória também é. E ela é prometida aos que perseveram. A pergunta não é se você está cansado. A pergunta é, o que você faz com esse cansaço? Você usa como desculpa para parar? Ou como motivo para se lançar aos pés de Cristo onde há renovo? Jesus, no Getsêmani, lutou até suar sangue. Ele não se retirou. Ele não escapou. Ele resistiu. Por você, Paulo foi preso, espancado, naufragado, abandonado. Mas continuou escrevendo cartas que hoje lemos como Bíblia. Spurgeon sofreu com depressão, enfermidades e crises, mas pregava como se fosse seu último sermão a cada domingo. Homens, assim não venceram porque eram fortes, mas porque não pararam de lutar. Você talvez não esteja vencendo todas as lutas agora, mas se continuar de pé, em oração, com a palavra na mão, com a fé acesa, você já está vencendo, porque a guerra espiritual não se vence com gritos, mas com perseverança. Então levante-se, coloque de novo a armadura, reaja, ore com o pouco de força que restou, abra a Bíblia mesmo que os olhos pesem, dobre os joelhos mesmo que o chão pareça distante. Porque no reino de Deus, cada passo que você dá, mesmo arrastando, é uma vitória contra as trevas. Você pode sangrar, pode chorar, pode tropeçar, mas nunca pare de lutar. Você já deve ter ouvido, a vitória é do Senhor. E é verdade. Mas o que ninguém costuma te dizer é que a vitória de Deus se manifesta através da obediência dos seus soldados. Ou seja, a vitória não é sua, mas ela depende de você. Essa é uma das grandes tensões da vida cristã. Deus é soberano, mas também é justo. Ele tem o poder para derrotar o inimigo em um instante, mas escolheu envolver você na batalha. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas decidiu agir através daqueles que o obedecem. Em Efésios 6, Paulo não está dizendo que o crente deve lutar para conquistar algo que já foi ganho. Ele está dizendo que devemos lutar para defender o que já recebemos. O inimigo quer tirar sua salvação, sua fé, sua comunhão, sua autoridade espiritual, e se você não resistir, ele toma. Não porque é mais forte, mas porque você entregou. Spurgeon disse, a graça que não é defendida será perdida. Não porque Deus a retire, mas porque o homem a despreza. Essa guerra espiritual não é sobre conquistar o céu com mérito. É sobre permanecer firme na herança espiritual que Cristo já conquistou por você. Mas mesmo que a vitória final seja garantida, há pequenas batalhas diárias que você precisa vencer. Deus dá a armadura, mas é você quem veste. Deus dá a palavra, mas é você quem lê. Deus dá o Espírito, mas é você quem o escuta. Deus dá a graça, mas é você quem se rende a ela. Portanto, pare de usar a soberania de Deus como desculpa para sua apatia. Muitos dizem, se for da vontade de Deus, Ele vai me dar força. Mas a vontade de Deus já foi expressa. Ele quer que você resista, Ele quer que você lute, Ele quer que você seja forte no Senhor e na força do seu poder.
Você não foi chamado para ser um espectador da glória de Deus. Foi chamado para ser um canal ativo dela. A vitória já está escrita, mas ela passa por suas escolhas. Lembre-se do que Jesus disse em João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Mas ele também disse, permanecei em mim. A vitória é dele, mas a permanência é sua responsabilidade. Muitos caem porque acham que a batalha é deles e desistem diante do peso. Outros caem porque acham que a batalha é de Deus e cruzam os braços esperando que ele faça tudo. Ambos erram. Porque a verdade é, a vitória é de Deus, mas ela exige o seu posicionamento. Veja o exemplo de Davi. Ele sabia que era Deus quem derrotaria Golias. Mas quem pegou as pedras? Quem correu para o campo? Quem ergueu a funda? Quem declarou a vitória em nome do Senhor dos Exércitos? Foi Davi. Deus deu a vitória, através de um homem disposto a lutar. Você não precisa ser perfeito para vencer, mas precisa estar disposto a obedecer. Você não precisa ser forte, mas precisa ser constante. Você não precisa entender tudo, mas precisa se render completamente. Essa guerra é espiritual, mas ela acontece em decisões práticas. Escolher a oração ao invés da distração. Escolher a verdade ao invés da acomodação. Escolher a santidade ao invés do prazer passageiro. Escolher resistir ao invés de negociar. Cada escolha é uma flecha que você desvia. Cada renúncia é um passo de autoridade no campo espiritual. Cada oração sincera é uma espada levantada contra o inferno. A vitória pertence ao Senhor, mas quem luta é você. Não lute confiando em si mesmo, mas também não se esconda atrás de uma falsa humildade. Deus já declarou: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Então, levante-se com fé, com obediência, com discernimento, porque o céu está pronto para agir, quando você estiver pronto para lutar. A guerra invisível continua. Os ataques não cessam. As noites de angústia não desaparecem só porque você crê. E mesmo assim, a ordem de Deus não muda. Fique de pé. Em Efésios 6:13, Paulo diz: havendo feito tudo, ficar firmes. Essa é a imagem final do soldado espiritual. Não é alguém triunfante no topo de uma colina, mas alguém ainda de pé, quando a poeira da batalha se dissipa. Porque no final, a vitória de um guerreiro do reino não é medida pelo número de vitórias públicas, mas pela fidelidade silenciosa. Muitos se levantam uma vez com força. Poucos permanecem de pé todos os dias com perseverança. Spurgeon declarou: o verdadeiro cristão não é aquele que nunca cai, mas aquele que sempre se levanta com os olhos ainda fixos em Cristo. Essa firmeza não é teimosia carnal, é firmeza no espírito. É permanecer quando tudo diz para fugir. É não negociar convicções. É não aceitar que o pecado seja normal. É não deixar que o esfriamento coletivo contamine sua chama. Ficar de pé é não retroceder. E Hebreus 10:39 é claro. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem para a conservação da alma. Se você parar, o inferno avança. Se você retroceder, o inimigo ocupa espaço. Se você negociar, o reino perde uma sentinela. Não há posição neutra no reino de Deus. Ou você está em pé pela verdade, ou está caído por causa das mentiras. E não se engane. Muitos estão de joelhos para o mundo, mas acham que estão adorando a Deus. Ficar de pé até o fim significa recusar o pecado como estilo de vida, recusar o conformismo como espiritualidade, recusar a distração como rotina cristã, recusar a apostasia como tendência aceitável. Cristo não volta para buscar espectadores. Ele volta para buscar noiva vigilante, soldados firmes, homens e mulheres que resistiram até o fim, que não venderam sua fé por likes, fama,
aprovação ou conforto. Essa firmeza é alimentada diariamente com a palavra, com oração, com vigilância, com jejum, com obediência. A armadura de Deus não é descartável, ela é permanente e ela só funciona em pé. O capacete da salvação protege quem pensa como salvo. O escudo da fé só funciona quando você o levanta. A espada do Espírito não serve de enfeite. Ela corta mentiras, expõe trevas e abre caminho. E o cinto da verdade, ele segura tudo junto. Sem verdade, toda a armadura desmorona. Verdade sobre Deus, verdade sobre você, verdade sobre o tempo em que vivemos, verdade sobre o inimigo. Ficar de pé é um ato de rebelião contra o inferno, é um grito silencioso que diz, ainda creio. É uma pregação sem palavras que declara, a palavra está viva em mim. É uma resistência espiritual que o diabo odeia, porque um homem ou mulher de pé pode incendiar uma geração inteira. Quando Cristo voltar, ele não perguntará, quantos seguidores você tinha? Ele perguntará, você permaneceu fiel? Não. É sobre popularidade. É sobre perseverança. Não é sobre influência. É sobre firmeza. Não é sobre aplausos. É sobre resistência. Então, mesmo que as forças falhem, fique de pé. Mesmo que as lágrimas caiam, fique de pé. Mesmo que você esteja cansado, cercado, sangrando, fique de pé. Porque quem permanece até o fim será salvo. Mateus 24:13. Ordem final é clara. Fique de pé. Até o fim. E depois do fim, haverá glória. Se essa mensagem falou com você, não saia em silêncio. Escreva nos comentários. Eu escolho ficar de pé até o fim. Esse é o seu ato público de fé. Sua declaração diante do mundo espiritual de que você entendeu o chamado de Efésios 6 e decidiu vestir a armadura de Deus e não mais recuar. Agora, faça 3 coisas simples que mudam tudo. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe. Aqui, cada vídeo é uma convocação à santidade, à verdade e à guerra espiritual. Ative o sino de notificações. O algoritmo do mundo não vai te lembrar de buscar a verdade, mas o Espírito Santo vai usar cada vídeo como espada em sua vida. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa acordar espiritualmente. Não guarde só para você o que o céu quer espalhar. E se você ainda não tem nossos e-books, o link está na descrição. Leve com você palavras que edificam, confrontam e despertam a alma. Aqui, nós não pregamos conforto, pregamos cruz, fidelidade e resistência até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, porque o Rei está voltando.